Nação, Flamengo e Fluminense, Flamengo diretamente do estádio Mário Filho, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca. Vamos passar todas as informações sobre esse jogo, sobre essa partida, vamos bater um papo aí também sobre orçamento bilionário no Flamengo sem venda de jogador, hein? Vamos falar sobre o zagueiro do Flamengo pintando no São Paulo e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Quero mandar um abraço aí pro companheiro Júnior, que me comprometeu lá no bar que eu tava ontem, né, tomando um drinkzinho ali, sextou, né, sexta-feira tomando um drinkzinho, comendo uma paradinha ali, pra abaixar um pouquinho a ansiedade pra esse Fla-Flu. Um abraço aí, tá? Gente, é o seguinte, falar um negócio aqui pra vocês, hoje é aniversário do Matheus França, rapaziada. Pois é, hoje aí, dia 1º de abril, o pessoal vai, o dia da mentira, pois é, mas é verdade, é dia do Matheus França, parabéns ao Matheus França, que completa, não tô falando que ele é mentiroso, tá? Mas é aniversário dele, ele completa 19 anos de idade, parabéns a ele, que ele evolua muito com a camisa do Flamengo, que ele possa fazer um bom jogo hoje, certamente deve entrar aí durante a partida, tá? A expectativa hoje é de um Maracanã completamente lotado, já foram vendidos mais ou menos 57 mil ingressos, meu querido. Presentes devem ter mais de 60 mil pessoas, realmente. O Maraca vai estar lotado, pulsante, a torcida do Flamengo precisa guiar o time rumo à vitória nesse momento tão difícil, nesse momento de dificuldade realmente que o Flamengo vem passando. Na partida contra o Vasco a gente viu a atuação absurda da torcida do Flamengo gritando Mengo, e foi aumentando aquilo, e aí sai o gol do Flamengo. Realmente foi algo que arrepiou, até eu que estava aqui de casa assistindo o jogo, arrepiou. Vamos torcer para que aconteça isso também na partida de hoje, tá? Bom, jogo 8h30 da noite, horário de Brasília, Maracanã, transmissão tanto da Band TV aberta quanto do Band Esportes, via streaming, YouTube. A gente vai ter a transmissão do Flow Esporte Clube. Havia até uma possibilidade do Galvão Bueno transmitir a partida lá no canal dele, no canal do GB, mas acabou que não aconteceu, tá? Porque não entraram um acordo lá com a Abrax, que é quem como é que eu posso dizer? Negocia, né, os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Gente, tá um mistério completo. Ninguém sabe qual vai ser a escalação do Flamengo. Ninguém revelou a escalação do Flamengo. O X9 tá ferrado, não conseguiu vazar nada. O VP não dá pistas de quem vai jogar hoje. Inclusive o Globo Esporte fez uma matéria em cima disso. Acho ótimo isso. Eu sei que muita gente, Pedrão, tanto suspense pra nada. Vamos ver dentro de campo. Eu quero ver dentro de campo hoje, porque esses caras, meu amigo, tiveram 2 semanas de treino, tiveram 4 folgas, 3 seguidas e depois uma solta, tiveram treino atrás de treino, sem viagem, descansaram, tranquilidade. Então agora é o momento de mostrar. Ou mostra agora ou não vai mostrar mais, meu velho. Ou é uma coisa, não tem como, velho. Não tem desculpa. Não tem nhenhenhê mais. E aí, o Globoesporte.com, apesar do mistério que o VP tá fazendo, colocou aqui uma provável escalação, mas saiba vocês que pode ser tudo diferente disso aqui, tá? Vamos lá. Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Davi Luiz. Aqui eles manteram os 3 zagueiros, apesar da saída do De Arrascaeta. Varela, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Bom, se for essa escalação aqui mesmo, eu discordo de forma veemente. Porque com a saída do De Arrascaeta, eu não vejo a necessidade, eu já não vi a necessidade antes. Sem o Arrascaeta, eu não vejo necessidade nenhuma do Flamengo jogar com linha de 3. Eu colocaria uma linha de 4 aqui, uma linha de 4 aqui e 2 no ataque. O famoso 4-4-2 do Flamengo.
Com Everton Cebolinha aberto de um lado, Everton Ribeiro aberto do outro, voltando para recompor. O problema é que o Flamengo dá espaço nas laterais, então bota esses dois para recompor pelo lado, Gabigol e Pedro na frente. E marcar pressão. Gente, o melhor tempo do Vitor Pereira nesse Flamengo foi contra o Del Valle no primeiro tempo e também no primeiro tempo contra o Fluminense. Então tem que repetir a fórmula, velho. Tem que amassar o Fluminense. Só que tem que manter esse amassar durante mais tempo. O Flamengo pregou no segundo tempo. A parte física tem que ter evoluído. Esses caras descansaram esse tempo todo. Ainda tem isso também. Então, se for essa escalação aqui, eu discordo. Mas vamos ver aí, porque pode ser tudo diferente, porque é uma provável escalação, nem nenhuma, ninguém sabe qual vai ser a escalação do Flamengo. Desfalques: Bruno Henrique, Eric Pulgar, Mateuzinho, Pablo e De Arrascaeta. Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexander, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Keno, John Arias e Cano, tá? E aí como é que eu posso dizer? A ESPN deu 9-3 pro Fluminense. Disse que o time do Fluminense, junto com o técnico, tem 9 melhores e o Flamengo apenas 3, né? Acho ótimo isso. Acho ótimo. Favorito do lado deles. Tá? Desfalque no Fluminense: Manuel, Jorge e Gustavo Apis. Quem apita esse jogo é o péssimo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Bandeira número 1, Luiz Cláudio Regazzoni. Bandeira número 2, Michael Correia. E o VAR fica nas mãos do Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele que será o árbitro de vídeo dessa partida de hoje contra o Fluminense. Espero que a arbitragem passe despercebida e que ninguém fique falando de arbitragem ao final do jogo, porque, gente, esse árbitro, ele é horroroso. Ele é horroroso, ele é horrível, esse cara. Ele apita muito mal. É um péssimo profissional, um péssimo, mas vamos ver no que vai dar esse negócio aí, tá? Bom, retrospecto do confronto Flamengo e Fluminense dos últimos jogos: são 8 gols feitos pelo Flamengo, 6 sofridos, 18 gols feitos pelo Fluminense, 3 sofridos. O Flamengo realmente aí bem mal nesse retrospecto recente contra a equipe do Fluminense. Tem que melhorar bastante essa situação aí, porque realmente vem bem complicada, tá? Bom, gente, o Flamengo tem que vencer hoje. Não tem desculpa. Tem que amassar que eu falo é marcar pressão. Tem que ter a marcação pós-perda decente. Porque teve tempo de treino. Se jogar... Rapaz, o Vasco perdeu pro Atlético. Vocês viram ontem? Vocês viram o perrengue que o Flamengo sofreu pra ganhar do Vasco? O Atlético meteu 2 lá dentro do São Januário. Mas era amistoso. Mas, porra, Atlético, velho. Tomaram o gol do Sassá, velho. Então, assim, o Flamengo precisa desempenhar o melhor futebol hoje. Senão, realmente, vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar agora sobre Libertadores. No meio de semana, o Flamengo estreia na Copa Libertadores da América contra a equipe do Aucas do Equador. O duelo vai acontecer no estádio Chilogalo, no Equador, e o venezuelano José Argote foi escolhido para apitar, auxiliado por Lubin Torrealba e Freiker Comenares, tá? Nicolás Galo, colombiano, estará no comando do árbitro de vídeo, meus amigos, tá? Esse árbitro eu conheço, ele é um árbitro que é poucas ideias, não dá muita margem para ficar conversando com o jogador, tá? Esse cara aqui, ó, ele não dá muita margem para ficar conversando com o jogador. Não acho mal. Rapaz, eu acho a América do Sul toda é melhor do que... Ele pode errar, coisa e tal, mas é melhor que o Brasil em árbitros, cara. É um negócio, assim, inacreditável que a gente vê. Porque a arbitragem brasileira realmente é uma arbitragem horrorosa. Gente, o Guga, ex-jogador do Atlético Mineiro, foi ao Charla Podcast e lembrou aquele confronto contra a equipe do Flamengo. E ele falou, na Copa do Brasil: durante a semana a gente estava confiante, abre aspas, vamos atropelar da mesma forma, a gente pensou. A gente tinha acabado de fazer um grande jogo, estávamos superiores, vamos atropelar os caras. Não tem essa, é manter o que a gente vem fazendo. Mas no segundo jogo acordamos em um dia meio merda, né? Acho que foi isso que ele quis dizer. Estava pesado o dia. Chegamos no Maracanã pensando em ir pra cima, igualar na vontade.
mas dentro do campo as coisas não andaram, não conseguimos encaixar a marcação do lado esquerdo, os caras cresceram o jogo, criaram oportunidade, até começamos com posse de bola, mas o time foi se distanciando. Guga, aquele dia ali, o Galo tomou-lhe, foi-lhe uma sova do Flamengo, tomou-lhe uma só pancada, rapaz, bem dada do Flamengo. Flamengo arrecadou mais de 1 bilhão, ou 1 bilhão, em 2022, sem contar com a venda de jogadores. O Flamengo, pela primeira vez, superou a marca de 1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes, ou seja, sem a venda de jogadores, e mesmo assim o senhor Marcos Braz, o senhor Bruno Spindl, o senhor Rodolfo Landim não contrataram ninguém nessa janela de transferências para o Flamengo, tirando o Gerson, é claro, e também o Ayrton Lucas, que já era uma janela pobre do Flamengo, uma janela com apenas 2 jogadores. Vamos aguardar então aí a janela de meio de ano do Flamengo, vamos torcer realmente para que seja uma janela superior. Só para vocês terem uma noção, o Flamengo abriu um Santos de vantagem em relação ao Palmeiras. O que significa isso? O Flamengo abriu uma receita do tamanho da receita do Santos de vantagem em relação à receita do Palmeiras. Olha só, a receita do Flamengo superou 1 bilhão 100 milhões em 2022. Já o Palmeiras, que teve a segunda maior receita do ano, arrecadou 856 milhões, meu querido. Para você ter ideia da disparidade, a diferença de 250 milhões, que é mais do que a receita total do Santos, o 9º clube brasileiro com a maior receita de 2021. Os números de todos os clubes brasileiros em 2022 têm até o fim de abril para serem publicados, meu querido. E mesmo assim o Palmeiras contratou o Richard Rios, contratou o Arthur, e o Flamengo não contratou ninguém. É realmente uma situação que não entra na minha cabeça, que eu não consigo realmente entender. Zagueiro do Flamengo fecha com a equipe do São Paulo Futebol Clube, meu parceiro. Tá aí, ó. O zagueiro Matheus Lucianelli deixou o Flamengo e fechou com o São Paulo. Nascido em 2007, o defensor optou por entender que o São Paulo ele terá mais oportunidades para se desenvolver. Pela negociação, o São Paulo não vai ter que investir nenhum valor. No Flamengo realmente fica difícil. É um garoto jovem, um garoto nascido ali em 2007, 13, 16 anos de idade, né? O garoto tem ou vai fazer aí, né? Já iria atuar ali naturalmente nos campeonatos maiores de categoria de base, mas acabou deixando aí, né, o Flamengo. Gente, voltando a esse assunto do Fla-Flu, gente, olha só. Eu quero dar um recado muito importante para vocês aqui. Após o jogo, eu vou vir aqui, vou fazer o meu pós-jogo, e você já pode ter certeza de uma coisa. Não vai ter desculpa, não vai ter isso, não vai ter aquilo. O Flamengo teve 2 semanas de treinamento, o Vitor Pereira teve um bom tempo. Não se reclamar de tempo, o tempo foi dado. Então, se o Flamengo fez uma partida ruim, se o Flamengo perder o jogo, podem esperar um pós-jogo de cobrança alta, pra cima do Vitor Pereira e pra cima da diretoria e pra cima do jogador e pra cima de todo mundo. Porque não é possível isso. Tá, seu Arrascaeta. Não, para! Não vai usar isso como muleta, que tem bons jogadores no Flamengo. Pega a folha salarial do Flamengo, pega a folha salarial do Fluminense. Meu querido, vambora pra esse Fla-Flu. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegras.